Apocalipse capítulo 1, versículo 4, vai iniciar a saudação às 7 igrejas. João às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Bom, segundo a história, João pastoreou uma igreja na Ásia que foi Éfeso. Certamente os cristãos dessas cidades pediam que João, a última testemunha, escrevesse mais sobre a implantação do reino de Deus na terra. Então, por isso aqui ele inicia a sua saudação, cumprimentando essas igrejas. Essas igrejas existiram de fato. Deus tomou essas igrejas porque elas viviam situações espirituais que se destacariam na história da igreja. Essa aqui é uma interpretação um pouco controversa, né? Mas veja, as igrejas existiam, nós temos relato como o apóstolo Paulo evangelizou, principalmente Éfeso, tá ok? O apóstolo Paulo cita a igreja que estava em Tessalônica, em Laodiceia, lá na sua carta aos Colossenses. Então, essas cidades existiam e as igrejas existiam. Havia muitas outras igrejas e muitas cidades que o apóstolo Paulo abriu, Corinto, né, em Tessalônica, Filipos, muitas cidades. Essas 7 igrejas, elas estavam vivendo situações que eu acredito, tá bom, que representavam situações que a igreja estaria vivendo hoje. Hoje nós vamos encontrar igreja como Éfeso, como Esmirna, como Pérgamo, como Tiatira, como Sardes, como Filadélfia e como Laodiceia. E também na história da igreja, nós observamos realmente que existe uma semelhança entre essa sequência, tá bom? E a sequência que a igreja viveu. Pelo menos aquela que está assim em foco na história, tá bom? Nós vamos observar isso. Semana que vem estarei falando sobre isso. 1:4:2, aquele que é, e que era, e que há de vir. Esse título aqui eu entendo que é uma descrição de Jesus Cristo, tá bom? Muito diferente das saudações nas epístolas, essa é uma saudação direta de Jesus à igreja. Enquanto Paulo interpretava as escrituras e detalhava a doutrina cristã, o Apocalipse é uma fala de Jesus diretamente à igreja, tá bom? Então, por isso, ele já inicia de uma forma poderosa, gloriosa de Jesus. A saudação invoca o poder e eternidade de Jesus Cristo. Quando ele diz aquele que é, faz referência à sua vitória sobre a morte e ao seu domínio das coisas que acontecem no mundo. Ou seja, a morte não interrompeu o propósito a que ele foi enviado aqui na terra. Quando ele diz e que era, faz referência ao seu eterno passado e ao seu domínio das coisas que aconteceram no mundo. Mais uma vez, os judeus dizem que não existe nenhuma mensagem sobre um Messias que seja Deus. Olha, mas se a profecia diz de cujas saídas são desde a eternidade, então está retratando sim um Messias que é eterno, um Messias que é Deus. E no meio cristão, né, nós temos que acreditar que Jesus Cristo é Deus, porque ele, em determinado momento, ele falou, e muitos outros, né, mas eu gosto desse momento que ele diz: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi, se o próprio Davi lhe chamou de Senhor, dizendo: e disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por os cabelos de teus pés. Então ele diz, se o Cristo é Senhor de Davi, se Davi lhe chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Porque ele está reivindicando também, então, uma parte eterna. Prosseguindo no comentário, quando diz e que há de vir, faz referência à sua manifestação futura para eliminar o reino das trevas e ao seu domínio sobre seu domínio das coisas que acontecerão no mundo. Ou seja, estão acontecendo agora sofrimentos, vocês estão sendo entregues aos leões, queimados vivos, sendo espancados, principalmente no período de Domiciano, quando ele determinou essa perseguição. Diz a história, irmãos,
que muitos cristãos eram autoridades no Império Romano. Tá bom? Eram pessoas que tinham comércio ou faziam parte da política romana. O cristianismo tinha crescido bastante, principalmente depois que cessou a perseguição de Nero. Tá bom? Então o cristianismo cresceu. Domiciano mandou matar todos, irmãos. Diz a história que o melhor amigo dele e a esposa desse melhor amigo, eles foram mortos porque eles defenderam os cristãos. Assim, quando Domiciano começou a falar em perseguir, eles falaram, poxa, mas deixa eu fazer só um comentário. Esses cristãos são pessoas muito boas, eu conheço alguns, eles não são revolucionários, pessoas que fazem mal para o império. Diz que Domiciano olhou para eles, só por eles fazerem um comentário, defendendo cristãos como boas pessoas, já foram mortos. E era o melhor amigo e a esposa dele, né? Prosseguindo o comentário. Por fim, Jesus está dizendo, eu sou o Todo-Poderoso. Quando ele diz, né? Aquele que é, que era e que há de vir, ele está dizendo, eu sou o Todo-Poderoso. Ou é-me dado todo o poder no céu e na terra. Em Deuteronômio 32, 39, tem um texto em que Deus diz, vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Tá bom? Então essa expressão de Jesus, aquele que é, que era, né, e que há de vir, ele lembra essa expressão divina. Em Êxodo 3,14, quando Deus diz, eu sou o que sou, a expressão é parecida com o que Jesus Cristo diz, aquele que é, que era e que há de vir. E em 1 Timóteo 6,16, o apóstolo Paulo diz, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, a qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Separei aqui também o texto em que Jesus Cristo, né, ele se apresenta como Deus eterno. Isaías 41, versículo 4, quem operou e fez isso, chamando a geração desde o princípio? Eu, Yahvé, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. E também Isaías 44, versículo 6, que é usado um termo semelhante, eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Então eu estou também enfatizando isso, por quê, irmãos? Porque no meio evangélico está crescendo também o número de pessoas que estão se ligando ao judaísmo, praticando cabala, e esses grupos judaicos, né, chamados messiânicos, eles negam a divindade de Jesus Cristo. E claramente aqui no Apocalipse, Jesus Cristo está se apresentando como Deus, exatamente como Yahvé, o nome de Deus, né? Javé, Yahvé ou Jeová, a melhor transliteração eu considero Yahvé, assim como ele aparece no Antigo Testamento. 1.4.3, bom, nesse texto, ele apresenta como os 7 espíritos, ou aquele que dá dos 7 espíritos de Deus. O que são esses 7 espíritos, né, que é repetido no capítulo 3, versículo 1, e no capítulo 4, versículo 5, tá bom? Jesus Cristo diz, aquele que tem os 7 espíritos de Deus, esses 7 espíritos de Deus você entende lá em Isaías capítulo 11, versículo 2. Veja, Isaías profetizando sobre o Messias, ele diz, e repousará sobre ele o Espírito de Yahvé, né? Senhor, tudo em maiúsculo, significa que é o nome de Deus em Yahvé, no hebraico. Então, número 1, Espírito do Senhor. Espírito de sabedoria, 2, e de inteligência, 3. O Espírito de conselho, 4, e de fortaleza, 5. O Espírito de conhecimento, 6, e de temor do Senhor, 7. Então, esse é o significado desses 7 espíritos, né, que João diz que estão diante de Deus e que Jesus Cristo dá desses 7 espíritos para a sua igreja. Isso significa também uma operação perfeita. Esse é o significado do número 7, uma operação perfeita de Deus. Não que seja literalmente 7, tá bom? Nós acreditamos em um Deus, né? Um Deus manifesto no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu sempre digo o seguinte, o dogma do cristianismo
é o monoteísmo, um Deus. Os católicos dizem que existe um dogma que é a Trindade. Eu acredito em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas o dogma do cristianismo, a doutrina fundamental, é que existe um Deus, tá bom? Isso é importante para não confundir, porque a Igreja Católica, na verdade, ela confunde tudo, né, que puder ser confundido. O dogma do cristianismo, quando eu escrevo material sobre dogma do cristianismo, eu falo, o dogma do cristianismo é o monoteísmo. Nós temos um Deus. E como nós explicamos esse Deus? Manifesto em 3 pessoas, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas o dogma é o monoteísmo. A Igreja Católica acabou com o dogma do monoteísmo.